Sua saga inicia com uma enfermidade que o deixa muito debilitado. A medicina da época não consegue resolver. Ludogero era um homem vigoroso. Agora se encontrava em uma fraqueza extrema e febril. Informaram a ele de um homem que morava próximo de Chapadinha, no lugar por nome Quaresma, o qual poderia curá-lo daquela enfermidade. Sem perca de tempo, mesmo muito debilitado pela enfermidade, segue para encontrar o homem que lhe indicaria o remédio para a cura daquela enfermidade. Chegando à casa do referido homem, que era conhecido como Mundico, logo foi atendido. O homem lhe receitou alguns remédios, 12 comprimidos de um remédio e 100 comprimidos de outro. Quando o irmão Ludogero estava saindo, Mundico lhe diz que os remédios poderiam falhar, e na ocasião ele tinha que procurar outro remédio, que segundo ele não falharia. Assustado, ele pergunta: mas qual é esse remédio? Mundico responde: você tem que conseguir uma Bíblia Sagrada para ler todos os dias, pela manhã e à tarde. Ao retornar para sua casa, o irmão Ludogero Sá trata de conseguir a Bíblia. Nessa época, era muito difícil encontrar um exemplar da Palavra de Deus. Em uma localidade próxima, chamada Ronca, um morador tinha em casa uma Bíblia Sagrada guardada. Informado sobre o assunto, sem demora, vai à casa desse morador, que os ouve os relatos, decide dar a Bíblia de presente a Ludogero Sá. Daí em diante, ele passa a ler a Bíblia todos os dias, pela manhã e à tarde, e tão logo foi curado da enfermidade. Contudo, o que aconteceu de mais extraordinário não foi a cura do corpo, e sim a obra que a palavra de Deus começou a fazer na sua alma. Parentes próximos relatam que Ludogero Pereira de Sá passou a ser um homem apaixonado e dedicado na leitura da Bíblia Sagrada, lendo-a pela manhã e à tarde todos os dias. Em 1938, o pastor João Jonas, em uma viagem que fazia, encostou aqui no povoado. O mesmo evangelizou Ludogero Pereira de Sá, a qual mesmo aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ludogero passou a evangelizar este povoado incansavelmente, mas os moradores não aceitavam Ludogero em suas residências e eram contra a palavra de Deus que Ludogero anunciava. Algum tempo depois, o pastor João Jonas participava de um culto doméstico na residência de Ludogero e fez uma oração pelo Ludogero com os seus 13 filhos para que Jesus os batizasse com o Espírito Santo. Deus ouviu a oração e batizou Ludogero e 12 filhos, ficando apenas um sem ser batizado. Mas algo muito triste aconteceu com Ludogero e sua família, pois os moradores deste povoado não aceitavam que Ludogero os evangelizasse, e por isso uma forte oposição desencadeada pelos moradores da época perseguiram Ludogero e atearam fogo na sua residência. Ludogero então teve que se retirar deste povoado. São poucas as informações sobre o evangelho no povoado Cocos, após a saída de Ludogero Pereira de Sá. Muitos anos se passaram e a obra de Deus aqui estava parada. Contudo, Deus não tinha se esquecido deste lugar e estava trabalhando no coração do pastor Ivanilton, o qual já buscava meio de recursos para abrir aqui nos Cocos um ponto de pregação. No ano de 1993, o pastor Ivanilton, em parceria com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Imperatriz e EAD, enviaram o missionário Francisco de Assis e família. E no mesmo ano, o missionário funda a Assembleia de Deus no povoado Cocos. O desafio era tamanho pregar onde o evangelho não era muito aceito. Mas logo, na sua chegada, o valente missionário já tratou de iniciar a evangelização, através de folhetos, visitas nas residências e culto ao ar livre. E sem demora, vidas se rendem ao amor de Cristo. O missionário ora pelos irmãos Josimar Santana e pelo In Memória Francisco Moraes Ribeiro e pela irmã Creuza Lopes, a mesma está se representando.
No mesmo ano que fundou o trabalho, o valente missionário iniciou a construção do templo da Assembleia de Deus e pouco tempo depois estava concluído o templo, que foi inaugurado em 28 de agosto de 1994. Em 1995, o missionário é transferido e em seu lugar assume a congregação o missionário Almir, mas passa pouco tempo sendo transferido no mesmo ano de sua chegada. O pastor Juvencio Alves Lima chegou à congregação em 1995 e inicia um trabalho de evangelização intenso, conseguindo alcançar vidas para Cristo. É no seu ministério que José Clérisson Sá aceita a Cristo. O pastor foi transferido em 1997. Em seguida, o pastor Mauro Vieiro chega a este povoado, a qual mesmo ficou 6 meses. No mesmo ano, chega o pastor Daniel Nogueira. Desde a fundação do Trabalho de Deus em Cocos, a congregação, mesmo pertencendo ao campo de Mirador, era assistida pela Assembleia de Deus, Ministério Seta, da cidade de Imperatriz. Em virtude da distância, o Ministério Seta passa à administração da Assembleia de Deus do povoado. O pastor Daniel filia-se a Seadema e em 2002 encerra seu ministério no povoado Cocos. Agora, na condição de campo, a igreja recebe o primeiro pastor enviado pela Seadema em 2003, pastor Antônio da Silva Oliveira Macedo. Sua transferência se dá em 2006. Em janeiro de 2007, chega o pastor Francisco Pinheiro Torres. Seu ministério dura até dezembro de 2011. O pastor Adécio da Cruz Nascimento e o seu sucessor pastoreou a Assembleia de Deus em Cocos no período de 1 ano. Em janeiro de 2013, chega o pastor Valdemar Silva de Carvalho, sendo transferido, chega a este povoado em abril de 2018, pastor Reginaldo Santos Bezerra, sendo transferido em junho de 2019. Assume novamente este campo o pastor Adécio Cruz do Nascimento, sendo transferido em agosto de 2021. Em agosto do mesmo ano, chega neste povoado o atual pastor desta igreja, Francisco Pedro Dourado Rodrigues, com os missionários Jonathan Souza e Denilson da Silva.